Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Hoje, mais um dia, uma mensagem. Esses dias tem alguns dias que não dá para eu postar as mensagens, irmão, porque eu estou aqui às vezes me preparando para a mensagem, alguém liga para um frete e eu tenho que sair para ir fazer. Pois eu tenho que trabalho com frete, né? E eu tenho que fazer meus fretes, tenho que trabalhar, trazer meu pão de cada dia, né? Irmão, hoje, dia 24/12/2023, por causa da data, hoje, por causa dessa data, o mundo inteiro comemora na data, né, de hoje para amanhã, a noite de Natal e o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, né? E por causa dessa data, irmão, hoje eu vou trazer uma mensagem falando sobre o verdadeiro nascimento, o verdadeiro Salvador, né? O mundo, quando eu falo mundo, eu estou falando das pessoas, né? Porque a Bíblia, ela tem muitas linguagens de figura. Muitas vezes, quando a Bíblia fala mundo, está falando das pessoas. O mundo, as pessoas no mundo, hoje e amanhã, elas comemoram, né, uma festividade, né, uma festividade que não condiz com a realidade. É uma festividade pagã, aonde o verdadeiro, aquele que nasceu, aquele que deu a vida pelo povo, ele é trocado por um velhinho de barba branca, com chapéu vermelho na cabeça, e distribuindo presente para o povo e dando um abraço com uma falsa ilusão. E é nessa idolatria que a humanidade também vive. Vive aí o ano inteiro, trazendo para a realidade de hoje. O povo vive o ano inteiro, né, intrigado com seus parentes, com seus amigos, com seus companheiros de trabalho. E muitas vezes agora no Natal, eles se abraçam, pedem perdão, e no dia seguinte volta à rotina normal do dia a dia. Já não fala mais com ele, já não faz mais nada por ele. E aí passa o ano inteiro intrigado de novo, e quando é no Natal do ano que vem, ele vai fazer a mesma coisa. Não se alegrando com o verdadeiro significado do Salvador, que é a alegria de ter o Espírito Santo dentro de você, né? Sendo guiado por ele. E a humanidade aí não está atrás do Espírito Santo, não está desenfreado na busca do Espírito Santo, na alegria de receber o Espírito Santo. Será que essas pessoas de hoje, 24/12/2023,
Será que essa humanidade não está fazendo a mesma coisa que Herodes fez quando o Salvador nasceu? Quando chegou a notícia a Herodes que o Salvador nasceu, ele era para sentir uma alegria tremenda, mas ele ficou perturbado. E ali ele arquitetou um plano para matar o Salvador. Será que as pessoas hoje também não estão matando o Salvador? Com as suas hipocrisias, com as suas mentiras, com as suas falsidades? Será, meu irmão? Vamos aqui para o texto. Vamos aqui ler um texto da Palavra de Deus, trazer uma reflexão hoje, para ver o que é que Deus quer falar ao nosso coração. Segundo, pois, aqui o escritor, dizendo que é Novo Testamento, né, no Evangelho de Lucas, explicar para os irmãos que aqui não é Novo Testamento. O escritor botou aqui uma página em branco e botou Novo Testamento. Mas a gente da graça, que tem os olhos iluminados, a gente que prega uma graça em verdade, a gente que não tem compromisso em obedecer homem, mas obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus, nós pregamos, nós mostramos na Bíblia que o Novo Testamento, ele só dá início no derramamento de sangue da cruz do Calvário. Porque lá em Hebreu está dizendo que o Novo Testamento ele só tem validade na morte do testador. Tá certo, meu irmão? Então aqui o testador ele estava vivo, não tinha morrido. Então não é Novo Testamento. O autor botou aqui Novo Testamento. Eu não posso dizer qual foi a intenção dele, que eu não sei qual foi a intenção dele, mas a intenção dele aqui não foi correta. Pronto. Só isso, não foi correta. Ele botar aqui que aqui é Novo Testamento, porque Jesus, ele nasceu na lei. Lá em Gálatas 4:1 está dizendo que ele nasceu. Gálatas 4:1 não, Gálatas 4:4. Deixa eu só buscar aqui, que é para não citar os versículos errados, porque às vezes a gente cita errado, irmão. Gálatas 4:4. Quer ver? Aqui. Deixa eu só buscar aqui, irmãozinho, que a Bíblia aqui é meio ruim. Eu estou com a Bíblia viva, certo? Eu gosto sempre de mostrar, tá aqui, ó. Eu estou com a Bíblia viva. Aqui está dizendo Gálatas 4:4. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido de mãe humana e vivendo debaixo da lei. Olha, era graça ou era lei? Em outras versões está dizendo, mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha, Jesus nasceu na lei, viveu na lei e cumpriu a lei. Então aqui não é graça. O livro de Mateus, Marcos e João não é Novo Testamento. Novo Testamento só se dá, isso aqui são livros históricos da história do judaísmo. Conta-se a história de Jesus, do seu nascimento até a sua crucificação e ressurreição. Tá certo, meu irmão? Então aqui não é Novo Testamento. O Novo Testamento só se dá o Novo Testamento no derramamento de sangue. Ali acaba-se o Velho Testamento e começa o Novo Testamento, para que os irmãos fiquem bem atentos,
para vocês não serem levados por vento de doutrina. Que as pessoas conhecem, mas ensinam erroneamente errado, não mostrando a verdade a vocês, porque tem interesse de granjear de vocês alguma coisa, enganando vocês com a mentira e não pregando a verdade. Eles conhecem, conhecem. Porém, não é vantajoso pregar a verdade, porque pregando a verdade, liberta o povo fica conhecendo e não tem benefícios próprios. Então, não é vantajoso para o sistema religioso pregar essa verdade a vocês, né? Mas eu não tenho um compromisso aqui com o sistema religioso, eu tenho um compromisso com vocês que vão ouvir a palavra. E ai de mim se eu não pregar a palavra da verdade do Evangelho, que eu estou aqui incumbido em trazer essa mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus aqui não é Novo Testamento. Novo Testamento só se dá, os irmãos entenderam, só se dá no derramamento de sangue. Aqui são livros históricos que contam a história de Jesus, são livros históricos do judaísmo. Conta da história do nascimento de Jesus até a crucificação dele e após a ressurreição de Cristo. É o que se está se falando aqui do livro. Então vamos aqui para Lucas. Jesus nasceu aqui na lei, Gálatas 4:4. E aqui, se você vir para Mateus, quer ver? Mateus, vou provar aqui para vocês em Mateus, como Jesus, ele vivia na lei. Olha, Mateus capítulo 5, versículo 15. Diz aqui, olha, ninguém Mateus 5, 17, diz aqui, olha, não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Olha, não entenda de modo errado. Como é entender de modo errado, irmão? Está aqui. O povo diz que aqui é Novo Testamento. Não é Novo Testamento. Jesus disse, não entenda de modo errado a minha vinda. Não vim abrogar a lei e nem as advertências dos profetas. Então, qual era a função do profeta? Era divertir o povo. Era mostrar a verdade ao povo. E os profetas de hoje, que são chamados apóstolo, pastor, bispo, sacerdote, eles botam essas miniatura que tinha na lei de Moisés, que nada disso tem, para poder começar a enganar o povo. Jesus disse, não vim abrogar a lei, eu vim cumprir, nem vim abrogar as advertências dos profetas. Qual era a função do profeta? Era advertir o povo. Aqui, irmão, era a lei de Moisés. Aqui não era Novo Testamento, era a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. Jesus, ele cumpriu a lei. Né? Agora, se a gente, você viu aí, né? 5,17, olha. Não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei, ó. Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E quando é que ele cumpriu, irmão? Na cruz do Calvário, ele acabou de cumprir. Quando derrama-se o sangue, ali que ele entrega o Espírito, acaba-se a lei de Moisés, acaba-se o velho pacto, começa-se uma nova aliança, a graça, o Novo Testamento de Deus começa ali. Aí ele diz aqui, olha, a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Olha, Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu, irmão? Cumpriu. Então, é isso que não é pregado por aí. É isso que esses homens que conhecem a palavra de Deus
não prega como deveria pregar. E vão enganando vocês. E vocês vão comendo comida estragada e dizendo que é bom e que conhece a verdade. Não conhece a verdade, irmão. Vocês andam numa mentira. Vocês andam numa feitiçaria. Vocês andam numa idolatria. Vocês não andam na verdade. E quando conhece a verdade, que alguém traz com toda a humildade, com sinceridade, em linha com a palavra, vocês não recebem, porque vocês estão sujeitos a um sistema fraudulento e enganoso, mentiroso, cheio de falsos profetas e de estelionatário, que quer somente debriar vocês para tomar o dinheiro de vocês. Tá certo, meu irmão? Essa é a realidade nua, dura. A palavra de Deus, ela é nua, dura e crua. Dói, é dolorosa, dói, mas Jesus não deixou, Jesus não pregou mentira para agradar a homem, não. Jesus pregou a verdade. Jesus pregou a verdade. Né? Jesus sempre pregou a verdade. Jesus nunca pregou a mentira. Mais um versículo para provar que aqui era lei. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crê nele seja declarado justo. Olha, o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê nele seja declarado justo. Irmão, me responda uma pergunta. Se você é pecador, se você se apresenta diante de Deus como miserável, como desgraçado, como o verme de Jacó, que você é pecador, como é que Cristo habita em você? Porque ele aqui diz que todo aquele que nele crê seja declarado justo. Quem é justo tem acusação de alguma coisa? Então, os homens precisam mostrar a vocês pecadores para poder vocês dar os títulos a ele de que lá você foi santificado, de que lá você foi purificado, que lá alguém é o seu pai na fé, que lá alguém lhe batizou, que lá alguém lhe ensinou a verdade. É tudo mentira, irmão. É tudo mentira. Tudo quem fez isso aí foi Jesus na cruz do Calvário, aquele feito lá. Ele já lhe justificou. Você é justo diante de Deus. Você já é uma nova criatura. E lá, nesse sistema onde você vai dizer que lá você passou a ser uma nova criatura quando você confessou a Jesus. Quando a Bíblia diz que foi Jesus, quando você foi lá aceitar Jesus, a Bíblia diz que foi Jesus quem te buscou, foi Jesus quem lhe aceitou. Não foi você que foi aceitar Jesus. Então, tudo que Jesus já fez, eles tentam fazer, enganando a vocês. Né? Então, aqui em Romanos capítulo 10, no versículo 4, está dizendo que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Agora eu pergunto a você, você crê? Ó, irmão, quando é que aconteceu isso aqui? Aqui nós estamos diante de um relato que já ocorreu na época de Paulo. Na época, antes mesmo de Paulo escrever isso aqui, já tinha acontecido. Paulo escreveu isso aqui após a morte de Jesus. Tudo isso aqui já tinha acontecido. As cartas só foram escritas muitos anos depois da morte de Jesus. Nós estamos diante de um relato que já aconteceu. Agora, irmão, trazendo uma mensagem dessa para os dias de hoje. Trazendo uma mensagem dessa para os dias de hoje. Você lia a Bíblia, mas não conhecia. Ou você que nunca pegou na Bíblia também não conhecia. Quando é que está acontecendo esse esclarecimento? Você chega no seu entendimento
E quando você lê aqui, ela está sendo manifestada na sua vida agora. Porque para trás você não conhecia. Então você era dono de uma herança que você não conhece. Agora você conhecendo, os nossos olhos iluminados, quem prega a graça, sabemos que nós temos um entendimento e que nós somos dono da herança. Nós temos que entrar com o quê? Com a petição. Qual é a petição? Está aqui, para tomar posse. É como se a pessoa, o pai deixasse uma herança e outra pessoa estivesse usufruindo e você não sabia. Você vai entrar na justiça para rever aquela herança que é sua. Então, você vai ler a Bíblia, você vai conhecer os seus direitos e você vai tomar posse e vai viver ela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, os dias de hoje, o verdadeiro nascimento de Cristo, Cristo aqui é o fim da lei para todo aquele que nele crê, né? Então, Jesus veio, irmão. Jesus veio e fez todas essas coisas. Para quem, irmão? Pelos que não crê? Não, pelos que não crê ele não fez. Ele fez pelos que crê. Agora, irmão, ele sabe quem é que crê. Ele sabe quem é que não crê. Ele disse que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. O Pai conhece. Jesus disse que nós também conhecia. Ele deu o poder de nós conhecer também. Porque numa passagem ele disse que você conhece os frutos, a árvore, pelos frutos. Então ele disse, irmão, a árvore é conhecida pelo fruto. Ele disse que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E ele disse que uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, os frutos são as nossas atitudes do dia a dia. A pessoa sabe quando você é um verdadeiro cristão. Agora, quem não é, não sabe, não conhece, não tem discernimento, não tem entendimento. Só tem quem é. Irmão, um cristão, quando ele conversa com outro cristão, ele conhece. Se ele encontrar uma pessoa que levanta a mão e diz que é cristão, quando ele conversar 5, 6 palavras, ele já sabe se aquela pessoa, ele é um cristão verdadeiro ou se ele é um falso irmão. Porque o Espírito Santo que está aqui dentro, daquele que anda na verdade, que habita naquele que anda na verdade, ele dá o discernimento se aquela pessoa que está falando com ele é um verdadeiro ou é um falso. Não cabe, nós sabemos, não cabe a nós entrar em contenda, em contrito e gerar confusão, escândalo. Não, irmão. Não. Por quê? Porque não vai trazer edificação nenhuma. Só vai trazer destruição. Então, o evangelho não se debate. Deus sabe quem ele vai levar, Deus sabe quem não vai. Deus não vai deixar de levar eu porque você disse que eu não sou crente, que eu não sou cristão. Deus também não vai deixar de levar aquele porque eu penso diferente dele. Irmão, o que Deus escolheu, ele vai levar. Ninguém tem nada a ver com isso. Foi ele quem escolheu. Só para os irmãos entenderem, ele escolheu você. Ele escolheu você ou eu lá na fundação do mundo. Nem eu e nem você era vivo. Está dizendo que ele escolheu segundo o beneplácito de sua vontade. Está lá em Éfeso, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5.
Ele escolheu, Ele lhe abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais, Ele lhe escolheu, Ele lhe predestinou. Agora, tudo isso foi segundo o propósito da sua vontade. A vontade foi dele, não foi minha, não foi sua, não foi de ninguém. E isso vai se cumprir, independente de eu crer, de você não crer, vai acontecer. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele é simples, irmão. Porém, as pessoas não estudam a Bíblia e não compreendem. Por quê? Porque elas vão se deixando levar a falatória dos outros. Ele, para andar, ele precisa das pernas dos outros. Para ele ter entendimento, ele precisa da mensagem dos outros. Ele não busca a mensagem verdadeira de Cristo aqui na Bíblia. Ele busca ajuda, autoajuda dos outros. Então ele não entende a palavra de Deus, ele não compreende a palavra de Deus. Aqui, irmão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Olha, irmão. Está dizendo hoje. Hoje. Irmão, hoje aqui, o relato está dizendo hoje. É hoje? Foi no dia que Paulo escreveu isso aqui? Não, Paulo já era vivo. Paulo está relatando. A gente tem que estudar a Bíblia e entender. Olha, Jesus já tinha morrido aqui. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão pegando que aqui é coisa profunda, revelações profundas, entendimento profundo. Olha, Paulo está dizendo hoje, seria hoje, para alguns que não entendem, hoje é hoje, agora não. A palavra aqui está no presente do passado. Como eu não sei fazer, não tenho estudo secular e não sei fazer essas conjugação verbal, não sei dizer em que estado do presente essa palavra se encontrava. Por quê? Porque aqui está falando-se um relato. Hoje nasceu o Salvador. Olha, o relato está se comentando no dia que nasceu Jesus. Agora, eu lhe pergunto, nesse dia que Jesus nasceu aqui, para mim e para você aqui, Paulo já era nascido? Qual é o dia aqui? É o dia do nascimento de Jesus. Jesus aqui já tinha morrido, olha. O relato aqui está se comentando do nascimento, no dia que Jesus nasceu. E aqui, Paulo já era nascido? Então, irmão, temos que estudar a Bíblia e botar a cabeça para funcionar, para entender. Tem gente que lê esse texto e diz, hoje nasceu o Salvador. Olha. Não. Há muitos anos atrás nasceu ele. Agora, irmão, vamos trazer isso para o dia de hoje, para quem não conhece a verdade. Para quem nunca ouviu a verdade, então significa que hoje, 2024, você que está ouvindo essa mensagem aí, hoje você tem algumas pessoas que já entendem, os da graça, os que andam na verdade, os que pregam a verdade, os que vivem o evangelho da verdade, conhece. E quem não conhece, irmão, está ouvindo hoje a verdade. Então, essa verdade está se gerando hoje em você. Pode ter gente que vai ouvir essa mensagem daqui a 100 anos.
para frente e não conhece, nunca conheceu. Aí quando ela ouvir, vai se gerar nela nesses anos lá na frente. Essa é a verdade. Tá certo, meus irmãos? Precisa-se estudar a Bíblia, precisa-se respeitar o texto e o contexto e a narração de que se está falando o texto e o contexto. A história que está se comentando. Que época era? Se já aconteceu, se vai acontecer. Entendeu, meu irmão? Porque se já aconteceu, é uma história. Se ainda vai acontecer, então é uma profecia futura. Então, tudo que está se narrando, ainda não aconteceu ainda. Os irmãos estão pegando aí, negócio como é profundo. Então, meus irmãos, temos que estudar a Bíblia com entendimento, com esclarecimento. Aí, irmão, aqui o verdadeiro nascimento de Cristo, a verdadeira comemoração que se faz nos dias de hoje e de amanhã, que hoje se comemora a noite de Natal e amanhã é o dia, né? Então, Jesus, o verdadeiro Jesus, foi trocado aí pelo mentiroso, pelos falsos profetas, pelo velhinho, outro pelo menino numa manjedoura, dizendo que ele está nascendo ainda, dizendo que ele vai nascer ainda, ou dizendo o Cristo nasceu. Ah, irmão, o Cristo já até nasceu e já morreu, e já nem existe mais. Tá certo, irmão? O Cristo não existe mais, irmão. O Cristo, Jesus, o Nazareno, ele morreu. Aquilo não existe mais, irmão. Aquilo já foi. Jesus já foi. O ressuscitado, irmão, não existe mais. O Cristo ressuscitado. O que é que existe, irmão? É o próprio Deus, que é o Espírito de Deus. É as coisas invisíveis. É o Criador invisível, onde Paulo falou na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, no versículo no capítulo 6, versículo 16, o Deus invisível e imortal, que mora numa luz inacessível, onde homem nenhum viu e jamais verá. Ele é invisível, ele é espírito, irmão. Espírito não se vê. Tá certo, meus amados irmãos? Então precisa-se compreender o evangelho, o significado do verdadeiro nascimento de Cristo, que se comemora aí, que é trocado pelo velhinho e por presente, por famílias destruídas, por casamentos destruídos, né? E que as pessoas vivem numa idolatria, numa mentira, numa feitiçaria, já não amando mais o teu próximo, a tua família, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, a tua família em Cristo. E o pessoal vão empurrando aí a vida com a barriga, andando numa mentira, vivendo uma mentira e querendo transparecer para os outros, mostrar para os outros que é tudo aquilo que ela não é capaz de ser. Tá certo, meus irmãos? Então precisamos aqui saber o que é o significado do Natal, do nascimento de Cristo. Hoje à noite muita gente vai trocar presente, vai dizer no ouvido daquele irmão que passou o ano inteiro intrigado com ele, vai dar até um presente a ele, vai dar um abraço, dizer que ama. Quando é da manhã em diante, passa o resto do ano de novo intrigado com ele, e quando for no outro ano, quer dizer, no dia de amanhã em diante, até o outro Natal, não liga para o irmão, não fala com o irmão, não vai na casa do irmão, aonde chega é metendo o sarrafo no irmão. Aí quando é no Natal de novo,
ele vai lá na noite de Natal fazer para o irmão tudo aquilo que ele não foi capaz de fazer durante o ano inteiro. E é assim que as famílias estão sendo destruídas, afastadas de Deus, vivendo no seu egoísmo, vivendo na sua idolatria, nas suas feitiçarias, nas suas mentiras, nos seus egos, na sua jactância, nos seus propósitos e não aceitando o propósito de Deus, que a vontade de Deus é que você no dia a dia chega ao teu irmão, faça alguma coisa pelo teu irmão, faça alguma coisa pelo teu parente, faça alguma coisa pelo aquele próximo que está de você, perdoar ele quando ele te magoa, quando ele te prejudica, quando ele pisa no teu pé, quando ele é um espinho na tua carne. Você tem que ter compaixão, você tem que ter misericórdia, você tem que fazer as coisas por ele. É isso aí que Deus quer que você... Esse é o verdadeiro sentido do nascimento de Cristo. É o amor, a paz, a justiça e a misericórdia. Jesus já falava isso para os fariseus em Mateus 23, 23, né? Que o sistema religioso usa isso para dizer que Jesus dava o dízimo, que Jesus estava ali instituindo o dízimo, mas Jesus não estava instituindo o dízimo porque o dízimo foi instituído na lei de Moisés. Ali Jesus traz uma repreensão aos fariseus, aos hipócritas. Você é fariseu, você é hipócrita, você é judeu. Ali Jesus estava trazendo uma repreensão pelos fariseus, porque Jesus disse que fazia bem eles dar o dízimo do endo, do cominho e do hortelã, sabendo que dízimo nunca foi dinheiro, era alimento, né? Jesus disse que fazia bem eles dar o dízimo, mas que eles estavam esquecendo os preceitos mais importantes da lei, que era o amor, era a paz e a misericórdia, a justiça de Deus. Então Jesus estava dizendo que eles davam o dízimo direitinho, mas os preceitos, que era o juízo de Deus, que os preceitos mais importantes da lei, ele estava negligenciando. E hoje, o verdadeiro significado do nascimento de Cristo, será que não está sendo do mesmo jeito daquele judeu? Será que se Jesus andasse hoje por aqui, naquele corpo de carne, multidões aí, gente até não passava por cima do outro para chegar perto de Jesus, para tirar uma selfie com ele? Será? Será que as pessoas não estão na mesma hipocrisia? Querendo status, querendo aparecer? Então, irmão, precisamos entender o verdadeiro significado do nascimento de Cristo na nossa vida. Ele está aí dentro de você. Ele pode nascer a qualquer momento. Basta você andar na verdade. Ó, irmão, quando eu prego essas verdades, muita gente me pergunta: ó, irmão, então esse povo todinho aí está errado, é tudo mentiroso, só você tem a verdade. Não, irmão, eu não tenho a verdade. Eu não sou dono da verdade. Eu mostro a verdadeira essência do Evangelho. Está aqui, a verdade está aqui. Ela está acessível a eu e a você. Eu já andei, irmão, muito nisso aqui, ó, num outro entendimento, na mentira. Porém, quando eu conheci a verdade, irmão, eu vou botar aqui porque tá acabando aqui a bateria
Então tá ficando escuro, os irmãos me perdoem aí, que eu nem prestei atenção. Vou botar aqui o carregador, porque a bateria está se acabando, senão vai se apagar o vídeo. Glória a Deus. Pronto. A bateria estava se acabando. Tá certo, meus irmãos? Então, irmão, eu já andei nessa mentira aqui, ó. Aqui, ó. Palavra de Deus. Eu andava no sistema religioso, irmão. Na idolatria, na mentira, na feitiçaria, né? Não pregando a verdade, né? Mas hoje, irmão, eu conheço a verdade. Hoje eu prego a verdade. Hoje eu vivo na verdade, né? Então precisamos conhecer o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aqui o verdadeiro nascimento de Cristo, irmão, ele está dentro de você. Basta você andar na verdade. Isso aqui que eu estou pregando, irmão, não é meu não. Estou lendo aqui para vocês. Em linha com a palavra. A verdade, irmão, é aqui. Agora, irmão, você me diz, então, irmão, todo mundo é mentiroso. Ó, irmão, todo esse sistema religioso, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele evangélico, seja ele qual for a placa de igreja aí. Ó, irmão, se pregar que você está ou em Jesus de Nazaré, o homem da mão furada, ou se alguém pregar que você está no Cristo ressuscitado, naquele que ressuscitou, é idolatria, irmão. É o sujo falando do mal lavado. É mentira. Nós, hoje, não estamos no Cristo ressuscitado. Ó, o Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, que ele, na lei de Moisés, Jesus, ele tinha vários codinomes. Eu não vou aqui citar, irmão. Mas quem lê a Bíblia sabe que ele era conhecido por muitos nomes. Messias, filho de Davi, leão da tribo de Judá, o filho de Deus, o cordeiro. Ó, irmão, era tanto do nome, codinome que ele tinha, certo? O homem da mão furada, o homem da veste branca, o varão. Ó, irmão, é tanto do codinome que ele tinha, que eu não conheço nem todos. Conheço todos, mas não lembro de todos aqui, né? Conheço um bocado, mas não lembro de todos aqui, né? O homem da mão furada está passando no nosso meio. Ó, irmão, é tanto do nome que bota, certo? Agora, deixa eu dizer para vocês, aquele Jesus de Nazaré, ele foi uma manifestação para os judeus. Para os judeus. O Cristo ressuscitado é pós-cruz. É depois da morte. É na nova aliança. Aquele Cristo ressuscitado foi uma manifestação também naquela época. Naquela época. O Cristo da mão furada foi uma manifestação para os judeus que estavam aguardando ele. Então, para os gentios, não foi. Não foi. Ele veio para o povo de Israel, para o povo que era dele, aquele que era circuncidado, aquele que dizia ser o Israel de Deus. Jesus veio para eles. O gentil foi enxertado. Quando é que acontece a enxertação, irmão? Na cruz do Calvário. Então, os gentios receberam Jesus, o ressuscitado após cruz. Os gentios, mas era os gentios daquela época. E essa manifestação, irmão, durou até quando? Até o ano 70. Quando ele veio
quando o ressuscitado veio e julgou a Israel. O julgamento era para o povo de Israel, era para aquela nação, era para aquele povo que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que te mata os profetas que te são enviados. Olha, quem era que matava os profetas? Era Jerusalém. Quem era Jerusalém? Era Jerusalém a cidade? Não, era o povo. Então, a Bíblia, irmã, ela tem muitas linguagens de figura. Jerusalém matou alguém? Não. Quando Jesus disse Jerusalém, Jerusalém, ele estava falando do povo que morava lá. Então, a Bíblia, irmã, ela tem muitas linguagens de figura. Você tem que entender. Às vezes, quando Jesus diz, eis o Cordeiro de Deus, olha, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, irmão, o mundo peca? Não. O pecado habitava nas pessoas no mundo. O pecado regia, a lei de Moisés regia o povo do mundo. A lei estava no mundo. A lei estava no povo. A lei repreendia o povo do mundo. Então, temos que ler a Bíblia e entender as linguagens de figura. Temos que entrar na mente de Paulo e se transportar na mente do judeu para que as linguagens de figura da época eles entendiam, irmão. E nós hoje temos que entender a palavra de Deus hoje também no mesmo sentido, no mesmo significado. As coisas avançaram, a tecnologia mudou, as coisas mudaram. Nós não estamos no Cristo ressuscitado, nós estamos em Deus mesmo. O próprio Deus habita em nós, irmão. O Cristo ressuscitado naquele corpo de carne era o Espírito de Deus, era o próprio Deus que habitava naquele corpo de carne. O Espírito de Deus precisava daquele corpo de carne para manifestar-se Deus, só que ele estava numa função de pai e filho, mas ele estava exercendo a função de filho. Ali era o próprio Deus. E hoje, irmão, quem habita em nós é o Cristo ressuscitado? É não, irmão. É o Espírito do ressuscitado? É não, irmão. Aquele é o Espírito de Deus que habita em nós. O mesmo Espírito que habitou no ressuscitado, no Cristo, no Jesus de Nazaré, é o mesmo que habita hoje em nós. Está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11 em diante, em 1 de Coríntios, no capítulo 15. Lê lá. 1 de Coríntios, no capítulo 15, do versículo, acho que 28, 27, por aí. Não lembro bem. Eu tenho anotado aqui em algum canto. Mas, senão, o sentido da pregação sai fora do sentido. Mas está em 1 de Coríntios, no capítulo 15. Pode ler lá do começo, você vai lendo. Quando vai chegar lá, vai dizer que Deus é todo e sobre todos e em todos. Só para os irmãos entenderem. Procura esse versículo que você vai ver que Deus é tudo em todos e sobre todos e em todos. Pronto. Está lá. 1 de Coríntios, capítulo 15. Pode ir lá olhar. Tá certo, meus irmãos? Então, o próprio Deus, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Aquele mesmo Espírito que manifestou em Jesus Cristo como Filho, ele manifesta em mim como Filho. Para fazer o que, irmão? Qual é o significado do Espírito Santo de Deus habitar em mim? É o mesmo propósito de Jesus. Só que eu não vou morrer numa cruz que nem Jesus. O Espírito de Deus está aqui em mim, no meu corpo, para eu matar os desejos carnais na minha vida. O tempo que eu viver aqui na terra, eu tenho que ser a semelhança do Pai. O Espírito Santo, ele é santo, ele é puro, ele é sem mácula, ele é sem defeito. Então, o Espírito de Deus habita aqui, no meu corpo, como filho, para que eu viva aqui nessa terra e eu destrua a minha carne. Mas é destruir, mas é se jogar em cima de um carro, é se suicidar, não. É os desejos carnais, a mente carnal, a mente poluída. A mente com as obras da carne. A mente com as orgias da carne. Então, nós estamos aqui
para matar a carne pecaminosa. Romanos capítulo 3. Vai lá ler. Romanos capítulo 8. Vai lá ler também. Capítulo 8. O pecado estava enfermo pela carne, pelos desejos carnais. Ó. Aqui, ó. Então, irmão, nós estamos aqui nesse propósito. Então, o Salvador nasceu. Quando é que ele está nascendo em você que não conhecia agora? Está nascendo agora. Que você não conhecia a palavra de Deus, não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Olha o que é que se diz aqui a palavra de Éfeso. Éfeso. Aqui, ó. Éfeso, capítulo 1, versículo 13. E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho, Éfeso, Por Éfeso, capítulo 1, versículo 13, diz: E por causa daquilo que Cristo fez, também vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo, foram marcados, olha, tá vendo, irmão? Olha, por causa daquilo que Cristo fez, aquela morte, olha, também vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo foram marcados. Ó, irmão, qual é a maneira de ser salvo, irmão? É crer naquilo que Cristo fez. E a religião, irmão, prega isso? A religião prega que Cristo já morreu por você e aquele feito, ele lhe salvou, ele lhe purificou, ele lhe santificou. Você não tem pecado, você é justo, você é santo, você é sem defeito, você é sem mácula. Eles dizem que Jesus já tirou, que você já nasceu sem pecado. Não, não é isso que a religião prega. Pelo contrário, ela pega o contrário disso. Então, irmão, precisamos entender o significado da vinda de Cristo. Não entenda diferente. Entenda correto. Entenda justo. Entenda, na verdade, entenda em linha com a palavra. Olha. Pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Olha, irmão, aqui está falando que aquele povo, olha, vamos ler e entender, aqui está falando-se de Cristo, aqui está falando, vamos respeitar que a carta tem um destinatário, tem um remetente. Aqui Paulo está escrevendo aos Éfeso, Paulo está escrevendo com aquele povo, que aquele povo recebeu o Cristo, o ressuscitado. Era aquele povo. Aí hoje, irmão, trazendo para os dias de hoje, nós recebemos o Cristo? Não. Nós recebemos o próprio Deus, sabemos que foi através dele. É diferente. Lembra que lá em 1 de Coríntios, Paulo, no capítulo 3, do versículo 10 em diante, Paulo disse: pela graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, o qual é Cristo, e outro vem e edifica no meu lugar. E não é mais Paulo que edifica, é outro, no lugar de Paulo. Agora Paulo diz, olha, cada um veja como constrói o seu edifício. Olha, nós podemos pregar o fundamento de Paulo, nós podemos estar lá na base de Paulo? Não. Nós não podemos pregar a base de Paulo. Nós não podemos sair da base, de cima da base. Mas nós agora vamos construir o prédio.
E para construir o prédio, não se é usado o material do fundamento. Nós não se usa o material do fundamento. O material do prédio para cima é outro tipo de material. Agora, não podemos desprezar a base. Não podemos rejeitar a base. Não podemos fazer o prédio fora da base, o qual é Cristo. Então, nós sabemos que o Cristo não habita em nós hoje. Quem habita é o próprio Deus. Sabemos que foi através dele. Diferente. Entendimento. Profundidade. Olhos iluminados. Éfeso 1:18. Ligado no cabeça, no verdadeiro, no pastor. Éfeso 4:15. Éfeso 1:22. Colossenses 2:10. Acima de principado e potestade, de toda denominação, de todo o poder. É ele o nosso guia, é ele o cabeça. Sabemos que tudo foi através dele. Nosso cabeça, o nosso pastor, o nosso comandante é o Pai. Estamos no reino do Pai. Quem reina em nós é o Pai. Não é o Filho, é o Pai. O Filho foi até no ano 70, quando se deu o julgamento de Deus. Estuda a Bíblia, que vocês vão entender. Agora, a religião não vai aceitar. Vai dizer que isso é um evangelho diferente. Está lá em Gálatas, onde Paulo escreve que se alguém aceitar outro evangelho, além daquele que ele tenha pregado, que seja anátema. Mas ele disse que não é outro evangelho. É que alguns no meio de vós vos perturbe e quer transtornar o evangelho de Cristo. Olha, muda, irmão. Eles mudam o evangelho verdadeiro pelo falso. Não somos nós, não sou eu que estou mudando o evangelho, não. Estou pegando aqui o evangelho verdadeiro. Eu prego o verdadeiro. Minha pessoa. Eu prego o verdadeiro. Agora aí é que está um outro evangelho, o qual não é esse aqui, ó. Eu prego esse aqui, ó. O que pregam aí no sistema religioso não passa aqui, ó. Aqui não passa, não. Aqui não, meu filho. Aqui não, viu? Aqui não entra heresia não, viu? Aqui tá no cabeça. Tá certo, meus irmãos? Então, precisamos ter muita compreensão, ter muito entendimento, porque aqui, irmão, é profundo. Aqui precisaria muitas horas para destrinchar esse versículo. Aí diz aqui, olha, tudo isso está dizendo, olha, por causa daquilo que Cristo fez. O que foi que Cristo fez, irmão? Morreu na cruz do Calvário. Então, aquela morte, o significado daquela morte, é tudo através daquilo que Cristo fez. Não vai fazer, ele já fez. Foi através dele. Hoje não é mais ele, foi através dele. As pessoas estão muito enraizadas com Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. Uns aí pregam o ressuscitado. Irmão, pregar o ressuscitado é heresia. Pregar o de Nazaré é heresia. Irmão, é simplesmente o SUS falando do mal lavado. Só isso. O problema é que as pessoas não aceitam que está errado. Não reconhece que está errado. Aí está aqui, olha. Também todos vocês que ouviram o evangelho sobre a maneira de ser salvo e creram em Cristo foram marcados
pelo Espírito Santo, como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Ó, irmão, pertencente a quem? A Cristo. Quem era que era pertencente a Cristo? Aquele povo daquela época, irmão. Nos dias de hoje, nós não pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus mesmo. Nós somos filhos de Deus. Se nós pertencêssemos a Cristo, nós era neto de Deus. Deus não trata nós como neto, Ele trata nós como filho. Se é Ele próprio que mora dentro de nós, Ele é o nosso Pai. É o Espírito dele que mora dentro de mim. Eu não sou neto dele. E meu filho seria o quê? E o filho do seu filho seria o quê? Todos nós, irmão, somos filhos. Porque quem mora dentro de nós e de todos que vai nascer ainda é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Então, irmão, aqui, através do Espírito Santo, que ele há muito tempo prometeu. Irmão, e as pessoas não estão à busca do Espírito Santo? As pessoas não estão ainda buscando o Espírito Santo? Eu faço uma pergunta, irmão. Será que quando eu vou buscar o Espírito Santo, eu estou dizendo que eu tenho? Ou eu estou dizendo que eu não... Com a minha atitude eu estou negando que eu não tenho? Então, se eu, com a minha atitude de ir buscar o Espírito Santo, eu estou negando que eu não tenho, eu estou chamando isso aqui de quê? De mentiroso. Eu faço de Jesus um mentiroso. E eu, na minha mentira, quero que ela seja verdade. Não reconhecendo que eu ando no erro, que eu ando numa mentira, que quem me ensinou passou a vida me enganando e também não reconhece, aí ele tenta lhe enganar com outra mentira. Não, irmão, olha, esse irmão aí, ele era da nossa congregação, ele deixou, ele se desviou, ele apostatou da fé. Olha, não escute ele não, isso é um mentiroso, está desviado. E vai lhe enrolando de novo. Vai com a mentira, fazendo outra mentira. Lembra lá na morte de Jesus, que o sacerdote foi lá em Herodes pedir para botar uma guarda lá no túmulo, para que os discípulos não roubassem o corpo de Jesus, porque se eles roubassem o corpo de Jesus, eles iam dizer a Jesus, eles iam dizer que Jesus ressuscitou e que o segundo erro seria pior do que o primeiro. Olha aí, irmão. Então, quando a gente chega com a verdade, os religiosos aí, os falsos, os mentirosos, chama de nós de herege, diz que nós somos desigrejados, desviados, apostatamos da fé, não tem Deus e não estamos em comunhão com eles. É verdade, irmão. Comunhão com eles, eu não estou não, porque eu não ando nessa feitiçaria aí não. Ó, irmão, tinha vários versículos aqui para eu lhe pregar. Eu vou trazer uma outra segunda mensagem amanhã, se der certo. Certo? A mensagem já chegou numa hora e 3 minutos. Fica muito grande, a gente tem que explicar direitinho, destrinchar tudo direitinho, porque senão o povo não entende. Então vou deixando aí a graça e a paz. Nós paramos em Éfeso aqui no capítulo 1, no versículo 13. Amanhã nós vamos destrinchar mais. Vou deixando a graça e a paz. Esse é o verdadeiro sentido do verdadeiro nascimento de Cristo, do Natal, que é trocado pelo velhinho aí por presentes e que as pessoas abraçam seus familiares, final de ano, passam o ano inteiro intrigado. Hoje de noite vão abraçar, trocar presente, dizer que ama e a partir de amanhã até chegar o outro ano intrigado de novo e faz um ritual e querendo mostrar para os outros, para a sociedade, aquilo que ele não é capaz de ser no ano inteiro. De fazer alguma coisa pelo seu próximo, de fazer algo por alguém, de amar os seus amados, seus entes queridos, seus parentes, né? Seus cônjuges, né? Seus amigos, seus parceiros, que vocês chamam de amigo,
mas basta ele pisar no seu pé, que aí a gente vê o verdadeiro cristão dentro dele, né, meu irmão? Então, o verdadeiro cristão é aquele que perdoa, é aquele que ama, é aquele que anda na verdade, na sinceridade, na justiça, obedecendo o nosso Pai, nosso Criador, que Ele é bendito e eternamente. Amém. Deixa a graça e a paz em nome de Deus, nosso todo-poderoso Criador do céu e da terra. O Deus Criador do céu e da terra. Ele habita em mim e habita em você. Não é Jesus, nem o de Nazaré e nem o ressuscitado. Tudo isso é idolatria. Quem pregar que você está debaixo do sangue, do ressuscitado, do Espírito, é mentira, irmão. É o sujo falando do mal lavado. Essa é a verdade. Vou deixando a graça e a paz. Em nome de Deus, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilha aí, irmão, essa verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela só liberta se você praticar. Conhecer, mas não praticar, não liberta. Amém.